Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Manutenção. Continuando aí falando sobre manutenção, né? Nós vamos falar hoje sobre ordem de manutenção e ordem de serviço. Vamos lá? Pessoal, um assunto muito pertinente, né? Nós estamos falando de plano de manutenção, como elaborar um plano de manutenção. E o plano de manutenção, né, ele é composto por ordens de manutenção, né? Nós falamos no vídeo anterior aí a respeito de colocar a tarefa, né? Colocar o período, né? E identificar, né, a criticidade, aí, prioridades e tudo mais. E aí você vai compondo o seu plano. O seu plano, depois ele vai fazer, ele deve ter uma gestão, tá? O plano de manutenção ele é criado e deve ter uma gestão. Geralmente você imputa, né? Você vai imputar esse plano em um software e esse software vai te ajudar a fazer a gestão, né? Dos períodos, de quando você tem que fazer as ordens e tudo mais. As ordens de manutenção, gente, nada mais são que ordens de serviço, tá? Quando você tem uma ordem de serviço, o que acontece? Você tem lá, né, um descritivo da tarefa, né? No caso do grupo da engenharia, nós temos um pouco a mais. Então, nós temos aí, na ordem de serviço, nós temos a tarefa a ser executada, os materiais pertinentes a essa tarefa, os EPIs que nós vamos utilizar, o profissional que eu preciso para executar essa tarefa, tá? E algumas informações aí quanto à mobilização, deslocamento, estadia, algumas coisas assim saem, né, na nossa ordem de serviço. A ordem de manutenção, o que ela tem, né? Ela vai ter a tarefa, certo? Ela vai ter a tarefa lá. Eu não tenho, geralmente, na ordem de manutenção, eu não tenho o meu descritivo de materiais que eu vou utilizar. Por quê? Porque a ordem de manutenção preventiva, né, boa parte das vezes, ela é uma ordem de verificação, de cheque, né, de você estar checando. E aí, nessa atividade de cheque, né, de verificação, você vai ver, né, identificar aí o que será necessário para executar uma manutenção corretiva planejada, né? E aí você pode estar gerando aí uma ordem de serviço, né, para gerar uma ordem de manutenção ou uma ordem de serviço manual para executar essa tarefa, tá? As ordens de manutenção geralmente que estão no plano de manutenção, elas não têm, tá, materiais ou quantidades, né, e isso tudo, EPIs e tudo mais, para fazer o serviço. É claro que em uma fábrica, né, os EPIs para manutenção eles são padrão, né? Você deve estar com os EPIs padrões para executar uma manutenção preventiva do seu plano de manutenção. Já para uma ordem de serviço, né, você deve estar com o EPI pertinente àquele serviço que você vai executar. Vou citar um exemplo. Eu vou lá na máquina, identifico, né, eu tenho lá uma tarefa, verificar pontos de vibração, né, e condições dos mancais da máquina tal. Eu vou lá, identifico tal, né, e vejo lá, eu vou ter que tirar uma proteção e tudo mais, né. Aí, nesse manuseio, eu verifico lá a vibração e tudo mais. E eu olho, né, identifico que tem um ponto de solda para ser feito em uma proteção, ou em um rolo, ou numa estrutura, né? Identifiquei isso, eu vou abrir uma ordem de serviço manual. Abrindo essa ordem de serviço manual, né, eu vou ter que identificar que vai ter um trabalho quente, né? Eu tenho um serviço de solda, eu já caracterizo como trabalho quente. Não, o trabalho quente, os EPIs,
não são os mesmos dos EPIs padrões de um setor de manutenção, né? Então eu tenho que ter o EPI padrão lá que trabalha quente. No caso da solda, né, eu tenho as luvas de raspa, mangote, avental em raspa, né? Eu tenho a minha proteção, né, de máscara e tudo mais, protetor facial, depois para dar acabamento e tudo mais. Então já, né, foge um pouco da ordem de manutenção padrão, tá? Então, a gente está falando isso aqui, gente, porque nós aqui do Grupo DAP trabalhamos com os dois, tá? Com a ordem de manutenção e com a ordem de serviço, mas a ordem de manutenção, ela é uma ordem de serviço, tá? Já a ordem de serviço não necessariamente é uma ordem de manutenção. Tá legal? Bom, pessoal, falamos um pouquinho aí de ordem de manutenção e ordem de serviço. Você já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações aí, deixe o seu like e comente. Vamos trocar insights aí, como que é na sua empresa, como que é feito aí, tá? Dê sugestões aí, porque esses comentários outras pessoas vão ler e isso pode agregar na carreira profissional ou na companhia dessa pessoa e ajudá-la a performar mais. Um simples comentário, um conteúdo como esse que nós fazemos aqui, de forma humilde e simplória, tá? Isso pode mudar a carreira profissional de uma pessoa. E aí você já está fazendo a sua parte. Vamos nos ajudar. Um abraço. Até a próxima.